Olá, se você está nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre por que Jesus precisou morrer na cruz. E eu já estive nesse lugar que você está, eu ia na igreja, eu escutava o padre, o pastor, e eles sempre falavam sobre Jesus nos salva, e eu até tinha esse amor por Deus, essa reverência por Jesus, mas quando ia tentar explicar o porquê que Jesus precisou morrer na cruz, aquilo sempre ficava embananado para mim, sempre era uma informação meio turva, e eu não conseguia explicar. E se você está nesse vídeo é porque isso está acontecendo com você. E eu quero te ajudar a chegar nessa resposta, te explicando aqui de uma forma que talvez você nunca escutou o plano de salvação, para você tirar essa dúvida. Então, para você ter essa resposta do porquê Jesus precisou morrer na cruz, a gente vai ter que voltar essa história aí uns 6.000 anos atrás, quando Deus ele cria a humanidade e ele cria um jardim perfeito, tudo era perfeito. O Adão e a Eva, que com certeza você já conhece esses personagens, é o primeiro homem e a primeira mulher que existiu na face da terra, foi eles que Deus fez. E nesse lugar não tinha pecado. No Jardim do Éden era tudo perfeito, não tinha esses sentimentos que a gente tem hoje de inveja, de ira, de querer o que é do outro, de vontade de matar, vontade de roubar, vontade de cometer imoralidade sexual, nada disso existia. Era tudo perfeito. E além disso, ainda tinha uma árvore linda lá chamada Árvore da Vida. A Bíblia fala que essa árvore, ela dava poder de dar vida para o Adão e para Eva. Quando eles comiam da fruta da árvore da vida, eles viviam para sempre. Não sei como é que era isso, eu não sei se eles precisavam estar sempre comendo ou se uma vez que eles comiam, aquilo lá resolvia para sempre, mas de fato, aquele fruto era um fruto especial, era um fruto milagroso. A gente às vezes toma um chá para ficar bom daquilo, e os próprios remédios que a gente tem hoje, eles são provenientes das ervas, das coisas da natureza, né? Então essa árvore da vida, ela era muito mais potente, era uma coisa muito mais forte do que a gente tem hoje, os exemplares que a gente tem hoje aí na natureza. Então eles comiam e por conta dessa árvore da vida, eles conseguiam viver fisicamente para sempre. Mas tinha uma coisa neles que era viva também, que não era físico, mas era espiritual. Era aqui, ó, dentro deles, a vida espiritual. Eles tinham um espírito vivo. E esse espírito era vivo justamente porque ele era ligado com Deus. Ele tinha comunicação com Deus. É tanto que Deus, ele andava no Jardim do Éden, porque não era um lugar perfeito. E eu acho que você já deve ter ouvido falar, Deus não se mistura com o pecado. Deus, ele é pura santidade. Então, onde tem pecado, não tem como Deus e pecado estar no mesmo lugar. Então, ele andava nesse lugar perfeito. Mas aí aconteceu essa história que também você já deve conhecer. Chegou a serpente, o diabo no corpo da serpente, e ele chega para fazer a Eva e o Adão duvidarem de Deus. Ele chega para propor ali, colocar no coração deles o pecado, a dúvida. Será que Deus fala a verdade para vocês? Será que Deus é tudo isso mesmo que vocês precisam? Então a serpente chega lá e conversa com a Eva, e a gente não sabe como foi que o diabo conseguiu entrar no corpo da serpente, mas a gente vê até hoje o diabo, ele se usurpa do corpo de algumas pessoas e até de animais. Então, assim, não é uma coisa estranha. O diabo, ele faz isso. Você deve conhecer isso por pessoas incorporadas, pessoas possessas, porque quando você tem ali uma vida que dá liberdade para Satanás entrar, ele pode sim tomar posse do corpo daquela pessoa e comandar ali o corpo, né? Então, ele, de alguma forma, ele comanda a serpente e ela conversa com ela. E a serpente, que é o diabo, pergunta assim: é verdade que você não pode comer os frutos aqui do jardim, né? E a Eva falou: não, eu posso comer de todo o fruto do jardim que tem aqui, menos daquela fruta lá, que é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se você nunca ouviu falar dessa árvore, Deus tinha colocado uma árvore ali no jardim. E essa árvore se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela ficava ali, tinha a árvore da vida, que é essa que eu falei para vocês, que dava vida para eles, mas tinha essa árvore, essa outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome dela já diz tudo por si só, né? Quando eles comessem dessa fruta, eles iam
conhecer o mal. Então Deus fala para eles ali, antes da serpente aparecer, Deus conversa com eles e dá um aviso para eles, fala, vocês podem comer de todas as frutas aqui do jardim, menos daquela fruta ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então era certo, eles estavam avisados que eles iriam morrer. E que tipo de morte é essa que Deus estava falando? Ele estava falando da morte espiritual. A morte do corpo deles ali, eles resolviam com a árvore da vida, mas a morte espiritual ali era só conexão com Deus. E ele estava falando que no dia que eles comessem daquela árvore, ou seja, no dia que eles desobedecessem a Deus e comessem ali, eles iam morrer, a morte espiritual deles, ou seja, eles iam ser desligados de Deus. Lembra que eu falei no início do vídeo que eles eram conectados com Deus e isso era a vida do espírito deles? O espírito deles era vivo justamente porque era conectado com Deus. Então, o que Deus está falando, se vocês comerem daquela fruta ali, eu não vou poder mais ficar perto de vocês, ou seja, isso é a morte. Então ele fala, vocês certamente morrerão. Então eu estou explicando aqui para vocês de uma forma bem mastigadinha, bem simples, para você entender cada termo que está explicado ali na Bíblia. A serpente vai lá e coloca essa dúvida no coração da Eva. Primeiramente ela conversa com a Eva, depois a Eva convence o Adão, né? Mas primeiramente quem cai no papo da serpente é a Eva. Então a serpente fala, mas Deus falou que você não pode comer nenhuma fruta aqui desse jardim. E a Eva falou, não é que a gente não pode comer nenhuma fruta, a gente pode comer menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer daquela fruta ali, a gente vai morrer. E a serpente engana a Eva, né? Ela propõe uma coisa diferente, ela fala, não, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês vão ser tão inteligentes quanto Deus, vocês vão conhecer tudo. Olha como é o nome da árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou um nome assim muito claro, gente, muito claro. Ou seja, hoje você conhece só o bem, Eva. Quando você comer dessa fruta, você vai conhecer também o mal. E não é o que a gente vive hoje? Você que está assistindo, você não conhece o bem e o mal? E a gente gostaria de só conhecer o bem. Quantas vezes a gente gostaria de acordar e não viver mais nesse mundo de maldade, só viver num mundo maravilhoso? Mas não, hoje a gente conhece o mal. Isso aconteceu há 6.000 anos atrás. Ele falou, não, a serpente falou, não, você não vai morrer. Você vai conhecer tudo como Deus, você vai ser tão inteligente quanto Deus. Você vai ser como Deus. E aí a Eva pensa, olha, faz sentido, porque eu vou conhecer tudo, né? Eu vou conhecer o bem, vou conhecer o mal, vou conhecer tudo, vou ser tão inteligente quanto Deus, eu vou ser como Deus. Então ela decide comer. Sabe o que isso significa? Significa que a Eva escolheu acreditar na serpente e duvidar de Deus. O que ela estava fazendo era duvidando do que Deus falou. E por causa de uma dúvida, o pecado entra no mundo. Uma dúvida, o pecado entrou no mundo. Dúvida de quem? Uma dúvida sobre o caráter de Deus. Uma dúvida sobre se Deus estava falando a verdade. Ela prefere acreditar que não, que ele não estava falando a verdade. E aí ela vai, come da fruta e dá para o Adão comer. O Adão come também. E a partir daquele momento, eles morrem espiritualmente, porque eles são contaminados por aquele conhecimento do mal que eles não tinham antes, que a gente chama de pecado. Mas o pecado nada mais é do que tudo que é contrário de Deus, tudo que é contra Deus é o pecado, essa mancha que entrou no coração deles. E eles foram desligados de Deus, porque agora o espírito deles, que antes era ligado, não está mais ligado porque está manchado com o pecado. E como eu falei antes, Deus e o pecado, eles não podem coexistir. Deus falou, certamente vocês morrerão. E eles morreram. Eu estou falando de uma morte espiritual, mas e a morte física? Também vai acontecer. Eles não tinham provado ainda da morte física, mas a partir daquele momento eles também vão provar da morte física. Deus aparece e fala, o que aconteceu? O que vocês fizeram? E aí o Adão fala, a Eva me deu daquela fruta para comer. E a Eva fala, mas foi a serpente que me enganou. Então Deus fala, olha, eu avisei para vocês que vocês não podiam fazer isso, vocês duvidaram de mim. Então, a partir de agora, vocês vão
experimentado a morte. E realmente Deus expulsa eles do jardim do Éden. Eles não podem mais comer da árvore da vida, que era o que mantinha eles vivos para sempre. Então eles sentem o pecado entrando no corpo deles, transformando o sentimento deles, e eles sentem medo, e eles sentem vergonha, e eles percebem que estão nus. E ali Deus sacrifica um animal e faz uma roupa de peles para eles, e ali acontece a primeira morte por causa do pecado que causou o desligamento espiritual deles com Deus. Como é que resolve isso, Deus? Deus é tão bom, Deus é o amor puro. E antes de tudo isso acontecer, ele já tinha preparado um plano para resolver esse problema. Porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo. E ele sabia que o Adão e a Eva iam acabar fazendo isso. Então ele resolve isso com um plano, que a gente chama de plano de salvação. Então na hora que ele está conversando ali com a Eva, o Adão, a serpente, ele fala assim para a serpente: olha aqui, serpente. E ele está falando para o diabo: a tua descendência será inimiga do descendente da mulher. E esse descendente irá pisar na sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te matar. Ele vai pisar na tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Isso está em Gênesis 3,15. É a primeira explicação do plano de salvação que aparece na Bíblia. É ali já no início, quando Deus está falando de Jesus. Ele está falando de uma forma profética ali, ele já está explicando o que vai acontecer. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E aí ele mata um cordeiro. Na verdade a gente imagina que é um cordeiro ali, porque ele faz uma roupa de peles, né? Se eu não me engano, a Bíblia não fala de que animal é essa roupa que é feita ali, a roupa do Adão e da Eva. Mas a gente imagina que é um cordeiro porque logo após esse acontecimento se estabelece ali um padrão em que o Adão e a Eva e todos os seus descendentes começam a sacrificar um cordeiro a Deus como um simbolismo, um ritual, onde eles se purificam do pecado deles. Então, eles matam um cordeiro em resposta ao pecado deles. Toda vez que eles pecam, eles matam um cordeiro para pedir perdão para Deus. Porque é o simbolismo do que aconteceu no primeiro pecado do mundo. Por causa do pecado, um cordeiro morreu. E esse cordeiro, ele, de uma forma simbólica, ele representa a morte que deveria ser do Adão e da Eva, mas ali eles transferem para o cordeiro como um ato simbólico. Então, eles tinham que lançar sobre aquele cordeiro inocente os pecados deles. E era a forma que Deus aceitava estar em comunhão com eles, ainda que não fosse da mesma forma que era antes, como no Jardim do Éden, de uma forma ainda limitada, mas eles tinham essa participação com Deus quando eles transferiam os pecados deles para aquele cordeiro, porque o cordeiro morria no lugar deles, levando o pecado deles, e assim Deus os aceitava. Mas esse ritual de purificação de pecados era constante, porque sempre eles estavam precisando transferir o pecado para o cordeiro, e era por isso que constantemente eles tinham que estar ali no tabernáculo, diante do altar, no templo, para sacrificar o cordeiro, para que eles pudessem estar de bem com Deus. Você precisa entender que para Deus o problema para ser resolvido agora é a morte espiritual deles. Se estabelece ali um ritual durante toda a vida do povo de Deus, que acaba sendo o povo de Israel, né? Onde eles sempre estão ali sacrificando um animal inocente no lugar deles, né? Toda vez que eles precisam estar diante de Deus nos rituais, sempre que eles vão lá no templo, eles sempre levam um animal e eles sacrificam esse animal. Sempre tem que estar fazendo isso, isso nunca acaba. Se você for ler na Bíblia, todo ano eles estão matando um cordeiro. A cada ciclo, a cada festa, a cada reunião de purificação dos pecados, eles vão e matam um animal. E só que isso não era para ser para sempre. Isso era até que o sacrifício perfeito chegasse. E quem que é esse sacrifício perfeito? Aí que a gente vai pro finalizar dessa história.
Deus, ele vem para a terra e ele vem em forma de homem e o nome dele é Jesus Cristo. E ele vem através de uma mulher. O Espírito Santo gerou Jesus dentro da barriga da Maria. E isso remete ali a Gênesis 3:15, que fala: a semente da mulher pisará a cabeça da cobra. Então, é uma mulher, gera uma semente, e essa semente é a promessa que Deus prometeu ali, lá no início. Jesus, ele é Deus encarnado, e ele vem com a missão. Ele vem com a missão de falar para as pessoas: olha aqui, ó, vocês duvidaram de Deus. O pecado entrou no mundo quando vocês duvidaram de Deus, mas eu vim para salvar o mundo. E aí o pessoal fica com ódio de Jesus e acaba matando Jesus. Só que todo esse processo que aconteceu era necessário, porque lembra do cordeiro, que ele morria sempre para pagar os pecados do pessoal lá do povo de Israel? Eles já tinham esse ritual. Agora você tem um sacrifício perfeito, porque agora o próprio Deus, ele morre no lugar do povo. Não só do povo, ele morre no lugar de todas as pessoas do mundo, inclusive de você que está assistindo. Ele morre ali na cruz e ele leva todos os pecados de todo mundo na cruz com ele. O cordeiro, ele substituía o pecado das pessoas que sacrificavam ele ali no altar. Jesus, ele substitui as pessoas, levando o sacrifício delas também ali na cruz. Mas tem uma condição. Do mesmo jeito que o pecado entra no mundo por causa de uma dúvida, a salvação vem ao mundo por causa de uma confiança. Porque ele fez isso por você, mas ele espera uma contrapartida, que você confie nele. Porque antes você duvidou. Antes a Eva duvidou de Deus. E agora, o caminho reverso é você confiar em Deus. E por isso que para você ser salvo, para que você receba essa salvação de Jesus, você precisa confiar. E eu estou usando essa palavra confiar, mas a palavra ideal para isso é crer. Você precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Crer que ele fez isso. E quando você crê, você é salvo. Mas, Fábio, é só assim, é só crer em Jesus? O pecado entrou no mundo por causa de uma desconfiança. Olha como uma atitude de não crer trouxe toda uma maldição. Então confie, a atitude de crer em Jesus vai trazer a salvação. E aí existe uma explicação do porquê, como é que é esse crer. Porque o crer não é um crer tipo assim, eu acredito que Jesus existiu. Não é esse tipo de crer. Esse crer é você se arrepender dos seus pecados, entender que você vivia de um jeito e você estava indo para o inferno nesse jeito que você estava vivendo, mas agora você olha para Jesus e você entende que os seus pecados estão lá com ele na cruz e agora você precisa crer nele como seu Salvador e recebê-lo como o Senhor da sua vida. Isso é o que significa crer. Isso é um pacote. Esse crer em Jesus, ele significa você entregar a tua vida para ele, mas é entregar de verdade, sabe? Não é assim, legal, eu creio, ok, eu tô salvo. Não. O Senhor fez isso por mim. Então agora a minha vida é sua. Em gratidão a isso, eu não quero mais viver por mim, agora a minha vida é sua. E é isso que acontece quando você crê em Jesus. Você ganha a salvação. E é por isso que ele precisou morrer na cruz. Porque quem era para ter morrido era você. Mas para que você não morra, o inocente perfeito precisa morrer no seu lugar. Antes, o simbolismo era os cordeiros. Agora, não precisa mais cordeiros, porque a gente tem o nosso cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Jesus, ele fez tudo o que precisava ser feito. Tudo, tudo, tudo. Sabe por quê? Porque era para você ter morrido, era para você ter ido para o inferno,
e ter ficado lá. E até isso Jesus fez. Ele morre no seu lugar, ele vai para o inferno. A Bíblia fala que ele prega para os espíritos que estão presos lá e ele sobe ao céu. Você só precisa confiar nisso. Outra coisa que acontece é quando você entrega a tua vida para Jesus, você decide, como eu falei, crer nele, ele pega teus pecados e leva na cruz. Então aquilo que estava manchado aqui antes, que fazia o teu espírito estar desligado com Deus, ele volta a ser ligado com Deus. Porque aí o teu espírito aqui, ele está sem mancha, ele está sem pecado. E aí Deus consegue vir morar aqui dentro de você, conectado de novo, que nem era antes. Mas antes, o Espírito Santo de Deus, ele não estava aqui dentro de você. Agora, quando você entrega os seus pecados para Jesus na cruz, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Então é Deus morando dentro de você. É isso aqui, ó, dentro do teu coração. E nunca mais isso aqui vai se apagar. Porque Deus, ele não vai tirar de você mais. Esse presente aqui, ó, a tua salvação, essa conexão é para sempre. A não ser que você abdique disso e você diga, não quero mais, eu renuncio, né? Mas isso daí é tema para outro vídeo, porque tem gente que concorda, tem gente que discorda. A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. Eu espero que você tenha sido realmente abençoado com essa mensagem. Se fez sentido para você, se clareou a tua mente, escreve aqui no comentário. Eu realmente vou ficar muito feliz se esse vídeo tiver te ajudado. Um grande abraço, Deus te abençoe. Se puder, deixa uma curtida, vai me ajudar. E se inscreva no canal, porque esse canal serve para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Um grande abraço, tchau!